Eu vou então começar, tá? Então vamos dar continuidade, né, ao nosso material aqui, né, de como configurar então um aquário para químio. Então hoje, falando especificamente da filtragem, o que que a gente vai ver? Bom, vamos começar falando dos tipos de filtro, né? Eu tenho aí. Então vamos começar, aliás, vamos começar pelo seguinte: a gente tem que ter em mente que químio é um peixe que produz muita matéria orgânica, né? Principalmente no verão, que eles comem mais. E, obviamente, né, eles vão produzir mais detrito. Então, a gente precisa ter uma filtragem preparada para dar conta dessa demanda, né? Independente de ter mais químio o, do que o aquário poderia suportar no primeiro momento, tá? Então, que filtros poderiam suprir, né? Poderiam caber mais mídia a fim de processar essa carga orgânica? A gente tem aí SAMP, a gente tem canister, né? A gente tem outro tipo de filtro que seria o Hang-On e, por último, o filtro modular ou de bactéria. Esses dois últimos são filtros pequenos, né? Eles são destinados a aquários menores, né? Para peixes menores, e eles não comportam uma quantidade de mídia grande, né? Então, para químio, a gente teria que ter um filtro que comporte uma quantidade de mídia razoável, uma quantidade de mídia grande. Tá? Então, as opções mais viáveis seriam o canister e o SAMP, né? O canister, como eu já tinha até mencionado na live passada, ele é bonito, né? Ele tem um visual bonito assim para você colocar, por exemplo, o aquário estando numa sala, estando num ambiente interno, né? Ele é visualmente mais bonito, né? E a disposição dele, né, interior é com gavetas, então você tem muito espaço para colocar mídia de modo organizado, tá? O canister, perdão, o SAMP, ele é, assim, para muitos, o melhor filtro que existe. Porque você tem um espaço muito grande para colocar mídia, né? E ele tem, assim, digamos, você pode configurar da maneira que você quiser, né? Até o Moisés Gama fala, né, quem conhece, quanto maior o SAMP, melhor. Se você tem um aquário de 200 litros e puder fazer um SAMP de 200 litros, faça, né? Porque, segundo ele, ninguém se arrepende de ter feito um SAMP grande. Mas muito pelo contrário, né? As pessoas se arrependem de terem feito um SAMP menor. Mas assim, tudo bem, não existe limite de tamanho para SAMP, né? Não existe um tamanho ideal, né? Mas assim, qual seria o mínimo, né? Seria pelo menos 20% do tamanho do teu aquário. Então, para quem não conhece, eu vou ilustrar aqui. Bom, acho que não tem ninguém novato aqui, mas eu vou mostrar assim mesmo. Tá, então, o canister seria este cara aqui, né? Só para ilustrar, com gavetas, né? Então, nós temos as gavetas e nós temos o corpo. Aqui na tampa fica o motor, né? Então, eu tenho a água que entra aqui por baixo, né? Eu tenho a primeira gaveta com filtragem mecânica, depois eu tenho as outras gavetas com a milha. Basicamente é isso. O SAMP, né? O SAMP é este cara aqui, né? Então, ele seria basicamente um outro aquário que pode ficar embaixo do teu aquário, ou ainda atrás ou do lado. Tá? Então, a vantagem dele é essa: você faz os compartimentos e você distribui as mídias, né, de acordo com do modo que você quiser. E, no outro lado, então, eu tenho a bomba que vai fazer essa água voltar para o aquário. Então, é simples, eu tenho o cano que faz a água descer, né, do aquário para o SAMP, passa por toda a mídia, e aí aqui eu tenho a bomba que faz a água voltar. Tá? Então, basicamente, esse é o esquema. Beleza? Voltando naqueles caras que eu tinha falado antes, né, o filtro Hang-On e o filtro modular, né? Eu tenho aqui
o Hang-On, né, para quem não conhece. Esse filtrinho aqui, ele é externo, né, então a gente pode ver que ele realmente tem muito pouco espaço para mídia. Então ele é indicado para um aquário de menor volume, né, para peixes menores. Então ele não seria um filtro ideal para quíngio, tá? E aqui eu tenho o filtro modular, né, ou o filtro de bactéria, como o pessoal costuma falar também, que é justamente isso. Então ele tem módulos, né, que eu posso encaixar um no outro. Aqui eu tenho a abertura da bomba, né, a bombinha vai encaixada aqui e a água circula dentro dele. Só que a gente pode ver que realmente o espaço é pequeno, né, para todas as mídias. Então, esse tipo de filtro eu recomendo para aquário hospital ou então para aquário de quarentena. Tá? Por quê? Porque o peixe vai permanecer um tempo limitado nesse tipo de aquário e provavelmente nem vai precisar de mídia. Né? Se for um aquário hospital, se eu for utilizar antibiótico ou algum outro medicamento que interfira com biologia, eu vou usar somente o Perlon, né? Então, é um filtro que, para essas ocasiões, ele supre as necessidades, tá? Bom, agora nós vimos, né, acabamos de ver, então, os tipos de filtro. Agora, nós podemos ver, né, quais as etapas da filtragem que a gente tem, né, para a gente programar os outros materiais. Né? Então, assim, a filtragem ela é feita em 3 etapas. A gente tem a filtragem mecânica, a filtragem química e a filtragem biológica. Tá? A filtragem mecânica, como que ela é feita? Ela é feita pelo Perlon, né? Ou a espuma. Né? Muita gente utiliza a espuma própria para filtragem, porque ela pode ser reutilizada, né? Então, ela pode ser lavada e você volta a usar. O Perlon não, principalmente para quíngio. Né? A gente sabe que o quíngio deixa o Perlon num estado lastimável. É quase impossível a gente lavar para conseguir reutilizar. Mesmo porque se a gente for lavar, ele começa a apresentar, né, buracos, muitos vãos, e acaba perdendo a função. Né? Realmente não dá para reaproveitar. Mas qual é a função dele? Né? A função dele é justamente barrar a sujeira maior. O que seria a sujeira maior? Então, seria galhos e folhas de plantas, seriam os restos de ração, né, e qualquer outro material grande que tiver sido liberado no aquário. Então, essa é a função dele, barrar, né, a sujeira grande. Em segundo plano, né, no segundo passo, eu tenho a filtragem química. O que é a filtragem química? Eu tenho aí, ela é composta por ela pode ser usada a resina, né, que seria o que a gente vê aí, o Purigen ou similares. Né? É uma resina, um polímero, que então tem a função de absorver, né, principalmente composto nitrogenado, e ela vai mudando de cor. Né? Então, o Purigen, de início, ele é clarinho, e à medida que ele vai absorvendo sujeira, ele vai ficando um marrom, né, até ficar um marrom escuro quando ele está saturado. A vantagem dele é que eu posso regenerar. Né? Então, eu posso colocar uma solução de água sanitária, e água mesmo, e regenerar ele. Né? Então, nessa solução, ele deixa de ser saturado, né? Porque a água sanitária praticamente queima aquela sujeira que ele absorveu. Né? Então, ele retorna à sua cor original. Depois que isso aconteceu, eu tenho então que enxaguar muito bem, né, com Prime ou com qualquer outro condicionador. Mas eu tenho que tomar muito cuidado nessa etapa, porque o que eu tenho visto é o seguinte: as pessoas colocam o Purigen nessa solução, mas elas não agitam. Então, o que acontece? Lá no fundinho, no centro da bolsinha do Purigen, fica resíduo de água sanitária. Né? E aí a pessoa coloca no filtro, aí começa a circular água e aquele resto de água sanitária vai para o aquário. Então dá problema. Né? Então o que eu recomendo fazer? Colocou o Purigen na água de repasse, né? Na água com o primer ou com qualquer outro condicionador que você use,
agita, né? Faz tipo uma massagenzinha no saquinho de purigem para esse condicionador conseguir penetrar. Né? Eu costumo lavar aí umas 6, 7 vezes e cheiro, né? Porque água sanitária cheira, cloro cheira. Então, se você puser próximo do nariz, né, tirando da água, você vai perceber se você lavou o suficiente. Então, eu costumo fazer assim, né? A hora que eu vejo que realmente não tem cheiro nenhum, aí sim, né, eu sei que está seguro para eu colocar de volta no filtro. Né? Então, muito bem. Principal benefício que o pessoal aponta, né, do purigem é que ele deixa a água muito clarinha. Né? Ele limpa muito a água fica cristalina. Lógico que ele tem também toda aquela função, né, de absorver nitrogenados, de absorver um monte de compostos, né, que vão parar na água. Tem muita gente que gosta de usar purigem e carvão. Né? Por quê? O carvão também é muito bom. O principal efeito dele é justamente para tirar cheiro. Né? Ele é excelente. Fora isso, ele também é muito bom para absorver medicamentos, alguns tipos de medicamentos. Ele é muito bom para absorver cloro, cloramina, né? E boa parte também dos nitrogenados. Porém, né, ele existe um tempo de saturação e, claro, com ele não é possível regenerar. Então, normalmente, assim, deu um mês, você não tem mais como aproveitar. Né? Então, o que acontece? Se você tem um aquário que tem uma população além, né, do recomendado, esse carvão provavelmente vai saturar em torno de 20 dias. Né? Então, você tem que tirar, substituir, né, por um novo. Né? E no máximo 30 dias você substitui. Então, mas o bom disso também é que o carvão é uma mídia relativamente barata, né? Então não fica difícil, né, proceder dessa forma, utilizar o carvão como mídia de filtragem química. Pois bem, deixo aqui ilustrar para quem não conhece. Né? Então, o purigem, né, é este carinha aqui, ele vem dentro desta bolsinha. O aspecto dele é semelhante a uma areinha mesmo, né? Se você observar ele de perto, ele tem assim, são microesferas, né? Ele é bem levinho e ele vai então mudando de cor à medida que satura. Já o carvão, né, esse aspecto aqui, normalmente ele vem peletizado, então você troca aí no máximo com 30 dias. Né? Também é possível colocar numa bolsinha para que ele não se espalhe no filtro. Beleza? Então, em termos de mídia de filtragem química, é isso. Agora, né, nós vamos falar então do principal da filtragem, que são as mídias biológicas. Né? E isso aí tem uma infinidade, né, de formato, de tamanho. Né? Então, assim, a cada momento a gente vê que está saindo material novo nesse sentido. Né? Só que a gente precisa prestar atenção, né, principalmente em termos de tamanho. Né, existem agora aí algumas mídias pequenas, né, que são justamente para serem usadas nos hang-on e filtros menores. Né? Então, são aquelas bem pequenininhas, né, normalmente em formato circular, né, que servem para esses filtros. Para o nosso caso, né, que a gente já sabe que o filtro ideal para Kingyo ou é SAMP ou é canister, né, a gente tem aí uns outros modelos que são melhores. Né? Então, quais seriam esses modelos? Né, eu tenho aqui muito usado, né, a gente sabe que é a cerâmica comum. Né? Então, a cerâmica normalmente ela não tem vasos comunicantes. Né? O que seriam esses vasos comunicantes? Seria uma porosidade maior, né, permitindo que diferentes cepas de bactérias se alojem e se desenvolvam em seu interior. Ou seja, isso seria uma forma de potencializar
a mídia, né? Potencializar a filtragem no caso. A cerâmica não tem isso, tá? Os poros dela são limitados. Então, limita também a colonização bacteriana. Um outro, porém, é que ela alcaliniza demais a água, né? Então, a gente sempre vê aí relato do pessoal que está ciclando aquário, né? Falando, ah, meu Deus, mas a minha água ficou muito alcalina, fui medir, deu lá o pH de 8, né? Ou até mais do que isso. A pessoa fica preocupada em corrigir isso, né? Então, em se tratando da cerâmica comum, é normal, né? Então, deixa passar a ciclagem no caso e depois vai fazer a correção, tá? A gente tem depois as mídias que são melhores, né? Muito melhores, aliás, no sentido de colonização, que são as mídias de vidro sinterizado. Né, o formato delas, aliás, é igual praticamente das cerâmicas, né, que é este formato aqui, né? Só que a diferença está no material. Por quê? Nas cerâmicas, olha, nas mídias de vidro sinterizado, nós temos então os chamados vasos comunicantes, né? Que são isso? São poros, né? Que se comunicam em diferentes tamanhos, né? Então, atravessa a mídia toda, né? Aquele complexo de poros, e a gente sabe que essas bactérias que processam aí amônia, né? E que, portanto, participam do ciclo biológico, existem diferentes espécies, né? Diferentes cepas, e cada uma tem um ambiente específico para se desenvolver. Então, como essas mídias de vidro sinterizado possuem essas diferenciações de poro, de tamanho de poro, então ela potencializa a colonização. Consequentemente, a filtragem é melhor. Por isso que, apesar dela ter um custo maior, né, ela compensa no sentido de que, com menor quantidade, você consegue ter uma filtragem de um volume maior de água, né? Então, acaba aí compensando. Tá? Um outro tipo de mídia também são aquelas em formato de rocha, né, que a gente já sabe qual é. Para quem nunca viu, para quem não conhece, seria esse formatinho aqui, né? Eu não gosto muito de falar marca, porque eu não estou fazendo propaganda de marca, mas seria a Matrix, né? É uma mídia também aí de alto desempenho, porque ela também tem esses poros, né, que vão até o meio dela, então ela também propicia aí a colonização por bactérias anaeróbias, né? Então a gente tem os dois tipos, aeróbias, perdão, e anaeróbicas, que fazem parte do ciclo biológico. Beleza? Um outro tipo de mídia também bem interessante, né, que a gente pode usar, seriam as chamadas nanorings. As nanorings já não seriam utilizáveis, por exemplo, para hang-on, né, e muito menos para filtro modular. Por quê? Por causa do tamanho. Né, elas têm esse formato aqui, pequenos bloquinhos, né, no caso, mas são blocos grandes, né? Então, assim, seriam mídias indicadas para SAMP e para canister, né? Então, no canister, eu teria a oportunidade de organizar essas mídias de um modo satisfatório. Ela também tem um alto desempenho, né? Aliás, as que são as melhores mídias, né, muita gente considera atualmente, né? Então, elas são feitas de nanosferas, de cerâmicas, né, tridimensionais, são altamente porosas e também tem, assim, permitem que muitas cepas possam se desenvolver, né, potencializando bastante aí a filtragem, né? Então, assim, a superfície de fixação bacteriana dela é muito grande, tá? Então, acaba compensando também que você invista nesse tipo de mídia, tá? E, por último, né, só para citar, porque
realmente não é um tipo de mídia assim de alto desempenho que seria as biobals, né? As biobals, aliás, primeiramente, né, seria mais assim para filtro grande, né, para filtro de lago, né, que as primeiras que eu conheci, por exemplo, foram essas azuis que são bem grandes, né, são esferas bem grandes, mas a superfície dela para fixação bacteriana é muito pouca, né? E é um material plástico, então não existe aquela porosidade para ter aí desenvolvimento de muitas cepas. Existem essas menores, né, essas biobals menores que podem ser colocadas em outros tipos de filtros menores, tá? Mas as biobals eu realmente só quis citar, né, para vocês conhecerem, mas realmente não é um tipo assim muito interessante para você investir. Né? Então, assim, era isso que eu queria, né, falar para vocês. E em relação a todos esses tipos de mídia biológica, né, na realidade, a função para todas elas é a mesma. Né? O que seria? Seria abrigar, né, as bactérias que vão fazer o processamento do caso do ciclo biológico, né, que é, então, a conversão da amônia em nitrito e, posteriormente, em nitrato, que seria a forma menos tóxica como resultado, né, de toda a degradação da amônia. Tá? Mas isso seria aí assunto para uma outra oportunidade, porque o ciclo biológico, né, ou o ciclo do nitrogênio, é bem complexo, né, e ele aí precisaria de um tempo muito grande para a gente poder decifrar. Né? Hoje aqui o conteúdo era mais esse mesmo, era apresentar, né, os tipos de filtragem, falar das etapas de filtragem, para que vocês possam conhecer, né, e ir pensando. Eu falo principalmente para os iniciantes que estão planejando aí montar um aquário. Tá? Porque, gente, vamos combinar que informação é tudo. Né? Como eu já falei, na minha época, né, na época que eu comecei, a gente não tinha nem 5% de toda a informação que eu vejo hoje. Né? Hoje você dá aí uma gulgada, como eu falei no início, você tem informação a dar com um pau. Tudo bem que você precisa saber filtrar, né? Porque não é toda a informação que está na internet que a gente sabe, que a gente pode confiar, né? Que é uma informação assim de qualidade. Mas mesmo assim, olha, hoje realmente é muito fácil, né, você conseguir informação e fazer uma filtragem aí para você começar já de uma maneira errando assim muito menos, tá? Então, gente, apesar de tudo aí, eu acho que eu consegui falar num tempo razoável, né, e deixar o recadinho de hoje para vocês. Então, semana que vem, né, provavelmente eu vou fazer outra, dando continuidade aí a esse conteúdo, né, para a gente levar, né, esse passo a passo aí de como configurar um aquário para quíngio, tá bom? Então, aí eu espero vocês, né, visitem a página. Eu vou depois subir essa live. Ai, gente, vocês me perdoem, eu preciso beber água. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje, eu estou rouca desde da tarde, né? Desde o meio da tarde. O pior é que eu não falei muito para justificar. Né? Então, depois eu vou subir esse vídeo lá para o Facebook, para quem não assistiu ou para quem quiser rever, dá uma olhadinha, tá bom? E continue aí seguindo, né, o nosso Instagram e lá a página do Facebook também, para ter mais dicas de como ter um aquário de quíngio de sucesso. Beleza, gente? Agradeço a companhia, agradeço aí a disposição de estar comigo hoje, beleza? Então, é isso aí. Até mais.